Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: Carnaval lembra a cerveja, bebida milenar onde o agro contribui com o malte e o lúpulo, fundamentais para o corpo, aroma e sabor característicos da bebida. Antes considerado impossível de cultivar por aqui, o lúpulo agora é produzido com sucesso no Brasil e a última safra cresceu 200%. Um panorama de como o clima tem afetado as culturas no país. Quebras de safra estão em todos os lugares, mas variam conforme a região dentro dos estados. E as novidades do Show Rural de Cascavel, um dos 3 maiores eventos de tecnologia agrícola do mundo, que terminou na última sexta-feira. Com recorde de público e faturamento, a feira mostrou o que o Brasil tem de mais avançado em equipamentos, genética e técnicas de plantio. O Agrocultura está começando. Hora de carnaval, um bom momento para falar de cerveja, uma bebida do agro. Este ano tem uma boa notícia: a produção brasileira de lúpulo, ingrediente de altíssimo valor de mercado, responsável pelo aroma e sabor da cerveja, cresceu 200% no último ano. Nada mal para um plantio que ainda engatinha no Brasil, praticamente em fase de experiência. Mas afinal, como é a cultura do lúpulo? Acompanhe na reportagem de Bruno Faustino. É carnaval. Veja só que bom que era. Aurora. A festa mais popular do Brasil. Aurora. Sabia que os dias de folia e diversão têm tudo a ver com o agro? Espera aí, como assim? O algodão das fantasias, a madeira dos carros alegóricos e não dá para esquecer a cerveja, verdadeira rainha do carnaval. E a cerveja é feita com 2 produtos do agro, o malte, que vem da cevada, e o lúpulo, que dá aquele gostinho e aroma inconfundíveis da bebida. Aurora. Veja só que bom que era. O Brasil já é um grande produtor de cevada e malte para cervejarias. A novidade é o lúpulo. Antes era 100% importado, diziam que era impossível cultivar por aqui. Errado. Hoje o lúpulo é produzido com sucesso em vários lugares do Brasil e cada vez mais gente quer entrar nesse negócio. Tá vendo esses grãozinhos amarelos aí? Eles são chamados de pozinho de ouro. Esta é a lupulina, um dos ingredientes da produção da cerveja, junto com o malte, a cevada e a água. O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, mas todo o lúpulo usado na fabricação vem de fora. Estados Unidos e Alemanha estão entre os principais produtores. E nós, por que não produzimos o lúpulo? A resposta para esta pergunta começa a ser respondida em alguns campos de produção espalhados pelo país. Este é um deles. Fica em Viana, na Grande Vitória. É o primeiro campo experimental público de lúpulo do Brasil. Toda essa ideia surgiu a partir do momento que o município passa a investir no agroturismo da cidade. Nós estamos desenvolvendo aqui um polo de cervejarias artesanais e o lúpulo é um ingrediente, é um insumo importante para a produção de cervejas na cadeia produtiva. Então nós iniciamos esse projeto trazendo aí 60 mudas registradas pelo Ministério da Agricultura, são 7 variedades, e daqui serão mudas para os produtores que querem a partir de agora uma atividade produtiva em suas propriedades. A iniciativa despertou o interesse de produtores rurais da região. Você já conhecia o lúpulo, já tinha ouvido falar, já tinha plantado, já tinha visto uma plantação de lúpulo antes de apostar no negócio? Não tinha visto nada disso, sabia que era utilizado na cerveja, coisa assim, mas nunca tinha visto nenhum tipo de produção, nada parecido com isso. Tanto que uma coisa dessa 7 metros de altura é bem diferenciado, né? E hoje você está satisfeito com o investimento que você fez? Muito satisfeito. O resultado foi muito melhor que as expectativas, muito melhor mesmo.
Muito tempo atrás, né, muitos só falavam que o lúpulo dava na região fria, na Europa, nos Estados Unidos. De uns anos para cá já foi implementando no sul, foi subindo, Rio, Minas, até locais do Nordeste. A gente soube um pouquinho mais sobre o lúpulo a partir do momento que a gente quis fazer um polo cervejeiro de Viana. Vamos ver realmente sobre os estudos do lúpulo. Quando a gente foi procurar, fomos também em alguns campos grandes de lúpulo e lá a gente pôde perceber um pouco mais do lúpulo, que o que ele realmente mais precisa são de horas de luz por dia. Então, quanto mais horas de luz tiver num dia, mais incidência solar, mais o lúpulo vai produzir. E aqui em Viana a gente percebeu que a gente possui uma alta gama de horas de luz por dia. Junto com isso também, a gente faz uma complementação de horas, que nos tem estudos, complementando com luz LED essas horas a mais quando vai anoitecendo. Então a gente consegue ganhar mais 5, 6 horas de luz ainda para o lúpulo. Então sim, a gente consegue fazê-lo, cultivar e principalmente produzir aqui em Viana. Olha aí, pés carregados e lúpulo pronto para ser colhido. Esse é um momento histórico, o dia da primeira colheita do lúpulo aqui no município de Viana. E olha só como as flores estão bonitas e cheirosas também. E sabe o que mais surpreendeu a todos? A produtividade da planta aqui na região. Nas literaturas, tanto fora quanto literaturas aqui no Brasil, mais ou menos com 3 anos, que é a estabilidade da planta, que ela começa a dar a produção máxima. E com 1 ano, mais ou menos, se produz menos de 1 quilo. E ao 3º ano chega até 2 quilos por planta. Nessa primeira colheita de 5 meses de plantio, a gente já está conseguindo uma média de 1 quilo por planta aqui na produção de Viana. O Emanuel é um dos pioneiros na produção de cervejas artesanais na região. Eu sou um entusiasta da cerveja, né? Tudo começa degustando, né? Apreciando, gostamos, e aí procurei mais conhecimento para produzir para mim próprio, né? E aí para os amigos, para os parentes, foram gostando e isso se tornou um negócio. Hoje a gente produz em média de 1.000 a 1.500 litros por mês, somos uma nano cervejaria, né? Uma micro cervejaria artesanal. A gente tem 8 rótulos das mais variados tipos de cerveja, né? Desde daquela Pilsen mais básica que todo mundo gosta, cervejas escuras como a nossa Catrina, que é uma Imperial Stout. Temos uma que é muito nossa também, que é a Acapulco, né? Que foi apresentada. É uma Summer Ale, que vai casca de limão e também vai uma boa carga de lúpulo, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Cervejarias artesanais já instaladas no município formaram uma associação com o intuito de fortalecer o segmento. É extremamente importante a nossa associação para dar força para os cervejeiros, produtores locais, se juntar para a gente promover a cerveja de Viana, os rótulos, os produtores novos. Nós estamos associados já procurando a gente para associar. Então é muito forte para dar força a toda a cervejaria de Viana para ajudar a crescer e desenvolver o polo cervejeiro em Viana. Veja a seguir no Agricultura os efeitos do clima nas lavouras, quebra de safras e queda na produtividade em várias regiões do país. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Nossos repórteres dão um panorama de como o clima está afetando as lavouras no país. Aqui em Santa Catarina, a produção agropecuária foi impactada pelas fortes chuvas registradas ainda no final de 2023, principalmente em outubro e novembro. Em janeiro, uma das produções que mais sofreram impacto foi a do milho. A estimativa de produção para a safra foi revisada para baixo em virtude da redução na área do cultivo. Os dados referentes ao mês de dezembro apontam também uma redução de aproximadamente 6,7% na produção total do estado, na comparação com a safra do ano passado. Já em termos de mercado, as perspectivas para o milho em 2024 são positivas. Os preços devem seguir em elevação por conta da redução da oferta do grão. Veja agora como foram os efeitos do clima no Paraná com a repórter Yane Cruz.
Pois é, Léo, aqui no Paraná, de acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, a previsão é de que sejam colhidas mais de 19 milhões de toneladas de soja, uma quebra de 14% em relação à safra anterior. Nesta propriedade em Cascavel, onde as máquinas não param, 55% da soja já saíram do campo. Este grão foi plantado entre setembro e outubro e a colheita também foi antecipada. O ciclo da safra encurtou em torno de 10 dias por causa das altas temperaturas. Só que agora as pancadas de chuva podem atrasar a colheita. Veja os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Yane, aqui no Mato Grosso do Sul, mês de janeiro foi marcado por um sol que elevou as temperaturas com máximas entre 31 e 33 graus Celsius. As temperaturas prejudicaram e atrasaram a semeadura da soja, que foi concluída em dezembro do ano passado. A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a AproSoja MS, destacou que, apesar das condições climáticas desfavoráveis, a estimativa para o rendimento se manteve em 54 sacas por hectare. Vamos agora conferir os efeitos do clima em Rondônia com o repórter Haroldo Tavares. Pois é, Rafael, aqui em Rondônia, o mês de janeiro, os valores ficaram entre 75% a 90%, registrando entre 60 a 120 milímetros de chuva na maior parte do estado. Rondônia possui um clima tropical úmido, o que favorece de forma bastante expressiva a agricultura no estado e que tem como principais culturas a cafeicultura, pecuária, piscicultura e fruticultura. Apesar do período chuvoso aqui na região, que teve início no mês de novembro de 2023 e deve seguir até meados de março deste ano, a produtividade agrícola não chega a ser afetada, o que para muitas famílias de produtores rurais representa otimismo e crescimento nas lavouras. Veja agora os efeitos do clima em Roraima com a repórter Brena Lorena. Pois é, Haroldo, aqui em Roraima choveu pouco durante o mês de janeiro passado. O índice ficou entre 60 e 120 milímetros, o que é considerado pouco para essa época do ano. Quanto às culturas de grãos no estado, é importante destacar que estamos no período do vazio sanitário, que é por conta da ferrugem da soja, que iniciou em dezembro de 2023 e segue até março de 2024, sendo então suspensa total a cultura da soja no campo. A semeadura da primeira safra do milho também está atrasada por causa do baixo índice pluviométrico. A semeadura do arroz está praticamente concluída. Veja agora os efeitos do clima no Pará com a repórter Rayana Serrão. Pois é, Brena, aqui em Belém do Pará, o mês de janeiro foi marcado por chuvas intensas. O volume de águas foi tão grande que em 2 dias a cidade registrou 28% das chuvas previstas para o mês inteiro, de acordo com o IMET. No Pará, esse período chuvoso vem acompanhado da safra da pupunha. Ela é uma fruta típica da região amazônica, muito consumida pelos paraenses em tardes chuvosas e acompanhada de um café quentinho. O estado produz cerca de 4 a 10 toneladas por ano da fruta. Veja agora os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva. Pois é, Rayana, aqui em Minas Gerais, em se tratando de chuvas, a maior parte da área teve volume acumulado entre 210 e acima de 240 milímetros. Valores de armazenamento de água no solo prevaleceram entre 60% e 75%. Em relação à temperatura, o estado mineiro registrou em janeiro mínimas entre 17 e 19 graus e máximas que variaram entre 27 e 31 graus. Bom, e agora nós vamos falar de plantio e colheita do milho. Em Minas, apesar de a semeadura ter sido finalizada, o desenvolvimento das lavouras está atrasado em relação à safra passada, o que se deve às chuvas irregulares e às altas temperaturas registradas desde o início do ciclo. Em relação ao feijão, em Minas Gerais, a taxa atual atingiu apenas 10%, devido às altas temperaturas e às chuvas irregulares e dispersas. O tempo seco e quente também favoreceu a ocorrência de pragas.
espécies, como a mosca branca, durante o desenvolvimento da cultura. Além disso, as chuvas ocorridas no final de janeiro estão dificultando as operações da colheita, sobretudo pelo fato de o armazenamento de água no solo estar relativamente alto, entre 60% e 75%, atrapalhando o tráfego de maquinário. Bom, e nós vamos ver agora os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Chico Lourenço. Pois é, Henrique, aqui na região central do estado de São Paulo, as chuvas bem abaixo da média para o mês de janeiro, combinadas com altas temperaturas, perturbaram o sono de produtores de hortaliças. Na região de Araraquara, que concentra vários assentamentos rurais, o produtor precisou aumentar o tempo de irrigação das plantas para reduzir as perdas por causa da queima das folhas. Agora, em fevereiro, é o momento de calcular as perdas. Segundo a previsão do tempo, no mês de janeiro choveu menos de 50% da média prevista para esse período do ano em Araraquara. Já quanto às grandes culturas, a safra da cana-de-açúcar manteve a normalidade e na primeira quinzena do mês passado aumentou a quantidade de cana processada em relação ao mesmo período do ano anterior. Maior volume de cana processado e maior produção de açúcar na primeira metade de janeiro, no comparativo com o mesmo período da safra passada. Veja os efeitos do clima na região centro-oeste do estado de São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Então, Chico, aqui na região de Bauru, os radares do IPMET, o instituto ligado à Unesp, registraram aproximadamente 200 milímetros de chuva agora em janeiro, cerca de 20% a menos do que a média histórica para o período. Já a média das temperaturas máximas ficaram na casa dos 32 graus, cerca de 3 acima do esperado para o mês. Apesar desta combinação, no campo o armazenamento de água no solo se manteve satisfatório, entre 45% e 60%. E o volume de chuva foi essencial para a recuperação e o desenvolvimento das lavouras de amendoim em todo o estado de São Paulo. Tupã, município que fica na região de Marília, é o maior produtor do grão no país. Tanto lá quanto em outras cidades do interior paulista, a colheita das lavouras deve se intensificar agora em fevereiro. A expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de um crescimento em torno de 10% na área plantada e de 6% na produtividade nesta safra do amendoim. Veja a seguir no Agrocultura as novidades da Show Rural, uma das 3 principais feiras de tecnologia agropecuária do mundo, que terminou sexta-feira em Cascavel. Durante uma semana, Cascavel, no Paraná, foi a capital da inovação e tecnologia para o campo no Brasil, com a realização da Show Rural, uma das 3 mais importantes feiras do mundo no setor. Não faltaram novidades para facilitar a vida do agricultor e aumentar a produtividade do agronegócio. Nos 5 dias do maior evento do agronegócio do país, gente da cidade e do campo conheceu de perto tudo o que a tecnologia oferece de mais eficiente para a agricultura e pecuária. Cascavel, 350 mil habitantes, cidade polo da região oeste do Paraná, também conhecida como a capital do oeste, e foi por uma semana a capital dos grandes negócios ligados à produção agrícola. Show Rural, em sua 36ª edição, se mantém como gigante em todos os aspectos. O Show Rural começou em 1989, bem pequenininho, como um dia de campo. Com o passar dos anos, ele se agigantou. E a gente observa agora que nesses 720 mil metros quadrados de área, 600 marcas, durante uma semana, apresentam seus trabalhos e também as suas tecnologias. Superou 6 bilhões de reais nos dias do evento e o público chegou a quase 400 mil pessoas nesses 5 dias do evento. Foi o maior evento em toda a história do Show Rural e foi justamente nessa edição que foi a 36ª. O agro é muito mais que sementes, pastagens, gado ou grandes máquinas. Em tempos onde a inteligência artificial cresce de forma rápida, as grandes marcas usam a novidade em benefício da produção. Que é o que vai impulsionar o campo nas soluções dos problemas, no controle maior e principalmente você ter dados mais precisos dentro do computador que possa projetar melhor as futuras safras.
Show Rural tem super máquinas, mas também tem equipamentos menores, mas que chamaram muito a atenção dos visitantes. Este aqui é o Spot, o cão robô, o primeiro a chegar ao Brasil por meio de uma parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com o Parque Tecnológico Itaipu e a Petrobras para impulsionar as redes 5G industriais do país. Não parece, mas esse robozinho foi construído para a guerra. A Petrobras já utiliza o cão-robô na inspeção dos gasodutos e, segundo o diretor do Parque Tecnológico de Itaipu, pode ser usado também na agricultura. Foi exatamente para atender a indústria bélica dos Estados Unidos, né? O exército americano. Tem algumas aplicações já nos Estados Unidos utilizando ele em silos. Então essa é uma possibilidade a curto prazo. E o que a tecnologia ainda não resolveu, o próprio Show Rural busca nas novas gerações. A Maratona do Hackathon desafia as mentes brilhantes a encontrarem soluções através da inovação. A gente vai tentando lidar com os desafios, a gente vai apresentando soluções. Então sempre é uma pressão, a gente sempre está um pouco mais acelerado, mas a gente consegue lidar. São 75 participantes e 15 equipes. As equipes são todas multidisciplinares, compostas por 5 elementos, 5 profissionais, e onde nós temos desenvolvedores, designer, área de negócios e cooperados da cooperativa Copavel. Na pecuária, exposição de 500 animais de autogenética, seja de gado de leite, de corte ou ovinos. Todos os anos uma novidade. Nesta edição, é a lavoura de carne, uma opção a mais para os produtores. O agricultor colhe a soja e nem precisa plantar o milho, pois a área pode ser ocupada pelo gado. Usa os mesmos termos de uma agricultura de precisão, onde você faz uma entre-safra, logo após você tirar o soja, uma estação de engorda, de recria ou terminação desses animais. Então eles ficam nessa mesma área de lavoura, ficam esses animais. Produtores que já aplicaram o conceito da lavoura de carne já tiveram benefícios da safra, com aumento de produtividade e nos lucros. A própria fazenda, que a gente não tem pastejo, a produtividade sempre é menor. E também a segurança. Então, a safra passada, que teve seca, que teve vários problemas, aonde a gente teve o gado pastejando durante o inverno, a gente praticamente teve uma safra normal. E aonde não teve, a quebra foi grande. O Show Rural também discute temas atuais e importantes para o produtor. Um deles, por exemplo, foi a influenza aviária, preocupação para o maior exportador de carne de frango do país. Nós vamos ter que manter essa questão muito presente em todas as nossas atividades. Tivemos em animais silvestres, nós temos que evitar que entre na avicultura comercial. Nós temos prorrogado o decreto de emergência sanitária no Paraná, então nós durante 180 dias mais e vamos, enquanto tivermos o perigo de que ela aconteça, nós vamos fazer isso. De Brasília vieram ministros. Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, falou sobre a crise do leite. Nós estamos debruçados sobre isso, como proteger a cadeia do leite no Brasil, o mercado interno do leite, como estabelecer um mecanismo de estímulo para que os laticínios comam leite em natura no Brasil, já está valendo o decreto a partir do dia 1º de fevereiro, e aumentar a produtividade do agricultor familiar no Brasil. Show Rural. Quem vai pela primeira vez se surpreende. Quem não perde uma edição se empolga com tanta novidade. Show de colorido e de flores, que formam desenhos que inspiram uma lembrança do show rural. Show de sorrisos encantadores das crianças e da alegria daqueles que nunca perdem a pureza. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.